E Vini, eu queria começar já não com uma pergunta propriamente dita, mas primeiro que tu passasse para a gente como é que está o clima por aí nos últimos dias ou nas últimas horas, sobretudo depois do que aconteceu envolvendo o ICE, morte de uma cidadã e as manifestações no país. Faz um resumo para a gente, para que depois a gente possa conversar. Professor, da última vez que eu estive falando com a galera aí, passei mais ou menos como estava com a situação com o Trump aqui nos Estados Unidos, mas passado algum tempo, o Trump intensificou suas ações contra a imigração, com situações em que ele colocou cada estado como um foco. Os estados do norte e os estados do sul. No sul, praticamente, ele passa despercebido, porque no sul parece que não tem uma resistência tão forte igual no norte. Você pode perceber que as mesmas ações a gente teve aqui na Flórida. Da Flórida ela foi agora está na Louisiana, e você não ouve falar de resistência na Flórida e na Louisiana. Ao contrário do que você vê no norte, por exemplo, Minneapolis, em Minnesota, a gente vê em Boston, a gente vê em Nova York. Então, eles decidiram, a ICE decidiu fazer batidas com um grande aparato em diversas cidades. E o foco agora está no sul, na Louisiana, e no norte, em Minneapolis. Então, eles têm ido com tudo para esses lugares, não só para prender, porque eles podem prender, mas a quantidade de pessoas é incabível em qualquer situação de controle aqui de cadeia ou de lugares que eles acham que pode colocar as pessoas. Então eles mandam a polícia, eles mandam a Border Patrol, eles mandam agentes do ICE, e para fazer mais a chamada, né, que o Trump gosta, um vídeo, uma foto, acho que ele tenta botar o terror na comunidade imigrante para que o pessoal se autodeporte ou se vá embora por conta própria, ou ficar na cadeia, né? Que era o caso aqui da Flórida, do Alligator. Mas um juiz da Flórida já mandou fechar. Pois é, e quando tu fala em resistência, essa resistência, ela se dá por aquilo que a gente tem acompanhado pela mídia, tem visto nas imagens, as manifestações, ou tem alguma coisa a mais que não chega a ser transmitido, não chega a ser registrado? Chegou a ter algum tipo de enfrentamento às polícias, aqueles conflitos que geralmente ocorrem em alguns países, com coquetel molotov? Teve alguma briga armada, alguma vias de fato contra o policiamento ou não? Na verdade, assim, eu até pensei que agora com essa história em Minneapolis fosse começar um novo George Floyd, porque é o mesmo lugar, mas por enquanto ainda não. Por enquanto tem se concentrado em Minneapolis, em alguns lugares. A partir do dia, acho que 20, se eu não me engano, tem um chamado nacional em memória da Renee, que sofreu o assassinato. Vai ter um protesto, a gente vai poder observar como que está sendo combinado, como está sendo feito estrategicamente. Agora, combatendo como você disse, protesto na rua, coquetel molotov, brigar igual foi no Black Lives Matter, ainda não aconteceu. Então a gente está esperando para ver esse grande protesto nacional que ocorre sempre com No Kings, e vamos ver como que vai ser. A diferença daqui para o Brasil é que, professor Viaro, se eu chegar para um policial militar em São Paulo e falar assim, seu canalha, sai da minha frente, ele vai me dar um soco na cara, vai me jogar no chão, e se eu correr risco de ser jogado dentro de um camburão, se for na zona leste de São Paulo, aparecer em alguma vala comum. Aqui nos Estados Unidos, o cidadão americano, você pode ver em vários vídeos, ele tem o costume de encarar os policiais, falar mesmo, xingar os policiais, mandar ele para aquele lugar, falar que ele não tem direito nenhum de abordar ele, e vida que segue. Eles não podem nem colocar a mão em você se eles não tiverem com mandado, se eles não tiverem com autorização. Então é um pouquinho diferente. Aqui eles encaram mesmo a polícia, eles vão para cima falando, você pode ver nos vídeos e nas reportagens que passam sobre o ICE, como eles, essa noite passada, por exemplo, eles ficaram na frente do hotel, com bateria, com panela, com apito, com megafone, com um monte de coisa na frente do hotel, e a polícia não pode encostar a mão. Então é bem diferente. Essa é uma questão de diferença de cultura ou é uma questão de diferença de legislação mesmo? É uma diferença de legislação.
e de cultura, um pouquinho, mas eu acredito que é mais pela legislação. Se você conhece, o americano conhece um pouco das leis do país que eles vivem. Diferente de nós, que pouco importamos na parte do direito, aqui você sabe a sua lei. Por exemplo, um policial bate na minha porta e fala, posso entrar na sua casa? Você fala não e fecha a porta. Acabou. Ele não pode nem entrar no seu quintal. Se você falar para ele assim, ó, sai do meu quintal agora, que aqui é minha propriedade, eu posso até dar um tiro nele se eu quiser. Porque a lei me permite que a minha casa é o meu seguro, então ninguém pode entrar dentro dela. Por exemplo, se um policial me parar na rua e ele me questionar alguma coisa, eu falo a primeira coisa, por que você me parou? Aí ele vai ter que falar, te parei porque eu vi que sua luz, sua lâmpada do carro está queimada. Aí ele tem que ter um motivo para te abordar, ele tem que ter um porquê. Não pode simplesmente, ó, vou parar esse carro aqui porque eu achei que ele é estranho. Então, essa cultura americana de lei, deles falarem o porquê que estão te parando, o porquê que estão te interrogando, o porquê que estão entrando na sua casa, acho que dá mais coragem às pessoas para enfrentar os agentes da lei, e principalmente esses agentes nazistas da imigração americana. Pois é, quando a gente fala do ICE, a gente está quase que falando de uma milícia, né? Quase que falando de uma SS nazista, de paramilitares. Isso sempre foi assim, isso passou a ser assim, sob domínio do Donald Trump. O que tu pode nos dizer? E na verdade, assim, professor, eu estava até conversando com minha esposa esses dias. Nós temos amigos americanos que serviram o exército, tudo, são veteranos, e na Flórida é um celeiro de aposentados. Então, quando a gente vai conversando com eles, a imigração ela não trabalha assim. Quando você border patrol na roupa deles, eles não podem trabalhar além da fronteira que é México e Canadá. Então, por exemplo, se eles estão no centro do país, alguma coisa está errada. Eles estão fora da lei. O que aconteceu foi o seguinte, os agentes da imigração são... A imigração ela é composta pela Homeland Security. A Homeland Security cuida da segurança interna, da imigração, dos portos e aeroportos. Por exemplo, quando você vem para os Estados Unidos, você entra pelo aeroporto e logo você vê um agente com uma roupa azul escrito TSA, né? Que é o agente que trabalha para a Homeland Security, mas no aeroporto. Ele não é um agente de imigração, mas ele é funcionário da Homeland Security. Ele não pode nem perguntar seu status migratório. Quando você vai no porto de navio, por exemplo, de cruzeiro ou de portos, tem outra companhia também que faz parte da Homeland Security. O ICE, da imigração, ele faz parte da Homeland Security na parte de imigração. A Border Patrol cuida das fronteiras. O que está acontecendo é que eles mesclaram tudo isso, mesclaram todas as empresas da Homeland Security, que são governamentais, e fizeram uma milícia ou um exército especial para poder caçar imigrantes, tocar o terror nas cidades. E para eles fazerem isso, eles não tinham contingente. Eu tenho amigos que trabalham na Homeland Security, eles não tinham contingente. O que eles fizeram foram oferecer bônus de 40, 50, 60 mil dólares para você entrar. Quando você fala em bônus nos Estados Unidos, é assim, uma empresa que abriu próximo à minha residência, ela oferece um bônus para quem entrar na empresa, por exemplo, 2 mil dólares, 3 mil dólares. Então eles oferecem esse bônus porque não tem trabalhadores qualificados para trabalhar lá. Então o que a Homeland Security fez? Ofereceu um bônus de 40 mil dólares, veja bem, 40 mil dólares, para você, professor viário, entrar na Homeland Security. Então, para eles colocarem todo esse pessoal na rua, não houve preparo. Então, eles pegaram qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira trabalhar na imigração, na parte da Homeland Security, na parte do ICE, para colocar na rua. Então, lá tem nazista, tem supremacista branco. Eu não sei se passa aí no Brasil, mas aqui para a gente chega muito vídeo, o que eles fazem com o pessoal do ICE? Eles abordam na rua. Eles sabem onde eles estão no hotel, eles abordam na rua com roupas de civil. Então, quando eles filmam esse civil, teoricamente civil, ele está com a suástica nazista na mão, escondida. Ele tem uma águia aqui no peito, no pescoço. Então, você consegue ver que essas pessoas não têm condição nenhuma de estar ali. Eu tenho um amigo que entrou na Homeland Security, para ele passar em todos os testes demorou quase um ano, ele era meu funcionário.
ele demorou 1 ano com teste de prova, teste físico, teste de caráter, teste médico, um monte de coisa, demorou 1 ano. Agora, para você entrar na Homeland Security Now, na parte do ICE, 3 meses você já está na rua. E é isso que está causando esses tumultos todos, são de pessoas despreparadas praticamente, né? Esse vídeo aí que eu tô te falando. E parece que tem pouca gente, mas tem um outro vídeo que vê de cima uma multidão em frente ao hotel, literalmente. E hoje eles saíram de Minneapolis, praticamente. Que loucura. Que loucura. Agora, quando tu fala que a contratação ocorreu dessa forma, não tem como dar certo, né? E ele prometeu, o Trump prometeu colocar 10 mil homens da imigração no mês de janeiro. Ou seja, 10 mil funcionários ainda na rua. Pois é, e quando tu diz que entra as piores pessoas, entram supremacistas, entram neonazistas, em se tratando de Donald Trump no poder, parece que o presidente não está muito preocupado com isso, né? Não, porque até faz parte do curral eleitoral dele, né? Ele trabalha com esses nichos. Ele não se importa. E veja, por exemplo, professor, você tem uma empresa e você precisa de muitos funcionários para amanhã, 1000 funcionários. Como que você vai fazer? Você vai ter que pegar 1000 pessoas, treinar super rápido e botar lá para trabalhar. É isso que eles fizeram. Uma coisa assim, não tem lógica. Aí tem até uma diferença muito grande em relação ao Brasil, né? Até da cultura de contratação, da cultura de procura de emprego e de tudo mais. Então é realmente uma coisa muito diferente.